Muito bem, pessoal. Muito boa noite para todos, para todas. É um grande prazer estar aqui de volta, depois de tanto tempo afastada. É sempre bons recomeços, eu gosto muito disso, para que a gente possa partir não do zero, mas da nossa maturidade, do nosso conhecimento que a gente adquiriu durante tanto tempo. E estou retomando com os treinamentos junto à tribo e fico muito feliz. Meu nome é Suelen Petri, para quem não me conhece, eu sou consultora de bem-estar da Doterra. E tem uma equipe maravilhosa que merece muito treinamentos como esse. A nossa agenda desse ano vai estar dividida entre treinamentos da tribo nosso, meu, do Gil e de outros líderes da tribo, mas também de líderes de fora. Então, semana que vem, pessoal, nós vamos receber uma pessoa super especial que se tornou um grande amigo e também, de certa forma, um grande conselheiro. Ele é muito próximo do Gil, que se chama Fad. O Fad é um dos fundadores da Doterra Brasil também, e ele nunca falou para nossa tribo, gente. E a gente achou o máximo poder trazer ele dessa vez, também na sequência do Maurício Patrocínio, que foi um encanto um mês passado, a semana passada, e a gente conseguiu sentir o gosto da humanidade da Doterra e do quanto essa empresa é maravilhosa. Então é uma grande honra também trabalhar para a Doterra e poder fazer do meu jeito cada vez que eu sou diferente também. Eu hoje com 3 filhos, um bebê pequeno, um pouquinho antes de entrar nessa live, estava amamentando meu filho e ele dormiu no meu colo e eu coloquei ele para dormir, estou entrando aqui, então, gente, do Terra é possível. Possível com filhos, possível sem filhos, possível com família, sem família, é possível se você quer fazer. Então é uma coisa que me deixa muito feliz, é ter liberdade nesse negócio para poder ficar com os meus filhos e trabalhar também com propósito. Então, gente, sem mais delongas, queria agradecer a presença de todos aqui e compartilhem essa live aí com a equipe de vocês. Gente, quando a gente é consultor de bem-estar, talvez um dos nossos maiores propósitos, assim, de vontade que nós temos é ter uma pessoa junto com a gente no negócio, fazendo isso ao nosso lado. É cadastrar um consultor de bem-estar também. A Doterra ela é uma empresa que é para todos. Por isso que a Doterra é uma das únicas empresas de marketing multinível de relacionamento em que nós podemos escolher como entramos aqui, seja como consultor ou seja como um cliente apenas. E eu sou uma consultora que cadastra muitos clientes, que gerencia muitos clientes, que tem muita gente que quer o produto. Então, quando eu encontro uma pessoa que quer desenvolver o negócio, é algo que é como uma retomada para mim. Todas as vezes é diferente, porque cada pessoa é diferente, sua história, sua caminhada, e isso reflete em como a gente vai conduzir a história dela. Mas também, pessoal, a Doterra é uma empresa com método. Método já aplicado, validado e que já está em mais de 120 países dando certo. Então, independente de como eu faço, ou como você faz, de como eu vejo a empresa, ou como você vê a empresa, Doterra já deu certo. E já deu muito certo. É a maior empresa de óleos essenciais do mundo, nunca vamos nos esquecer disso. Com o melhor produto do mundo, que tem sua própria cadeia produtiva, que tem seu próprio protocolo de qualidade, e é muito difícil que uma outra empresa chegue no mesmo parâmetro de humanidade que a Doterra tem, tanto conosco como consultores, quanto dentro dessa cadeia de produção. Então, são pilares maravilhosos da Doterra. Mas quando eu recebo o sim daquela pessoa que fala, Suelen, eu quero começar a saber sobre o negócio, o que exatamente eu preciso fazer com ela. E, gente, aqui eu parto da minha experiência, da minha caminhada. Existem muitas maneiras que vocês podem iniciar um consultor, mas o que eu venho trazer aqui para vocês é uma maneira que talvez seja mais didática, mais fluida e que vai puxar vocês para que vocês comecem a se organizar de forma profissional, para que vocês comecem a criar pautas profissionais. Porque no nosso mercado e no nosso negócio, nós podemos ter algumas visões de negócio muito filosóficas, muito motivacionais, mas a grande verdade é que quando a ação entra em jogo é que a gente precisa saber se a gente está organizado ou não. Então, este é um pequeno método, singelo, mas que funciona se você quer
começar de agora. Ah, Sueli, mas esse treinamento é só para quem já tem consultores? Ou não, é para que você que ainda não tem ninguém contigo, quando encontrar, possa saber como aplicar. A grande verdade, pessoal, é que nesse negócio a duplicação ela tem que estar clara desde o primeiro momento para os nossos consultores, para as pessoas novas, jovens do nosso negócio, não para a gente que é macaco velho. Para a gente que está aqui nesse negócio há muito tempo, nós vamos fazer 8 anos, é uma obrigação. Eu tenho que saber como conduzir, porque eu sou um líder, eu sou um formador de novos líderes. Então, é como eu tenho que ter a minha mentalidade já mais direcionada para ser profissional nesse aspecto, né? Então, assim, gente, recebi o sim. O que que eu faço agora, Suelen? Essa é uma das coisas que eu mais recebo dos consultores. Todo mundo está aqui para aprender, inclusive eu, mas a gente já pode dar um direcionamento, certo? Então, a primeira coisa que eu gosto, gente, é separar em semanas, é separar que você consiga delinear pelo menos um tempo curto e médio, para que você possa trabalhar as expectativas com essa pessoa e de forma clara, sem ilusões para que ela possa perceber o quanto ela está num lugar confiável e seguro. Então, gente, conexão, que é o relacionamento que você vai criar com essa pessoa, a clareza com que você vai colocar do terra para ela e as expectativas que tanto ela tem em você quanto você tem nela. Isso, gente, é mínimo, tá? A gente precisa realmente estar aberto para isso. Tem gente que às vezes tem um pouco de bloqueio nessa parte, acha que precisa prometer muito para a pessoa ficar com ela. Essa questão do relacionamento. O que que eu faço para essa pessoa ficar comigo? Gente, nesse âmbito, a gente precisa pensar que nós não temos que criar um relacionamento maternal ou marital, né, conjugal com essa pessoa. A aliança que nós temos com ela tem que ser 100% profissional. Então, deixar claro o que se espera é uma receita para o sucesso. Porque desde muito cedo você vai ter indícios de como conduzir, ou se essa pessoa tem mais perfil, é para ser cliente e não consultor. Porque, como eu falei, doTERRA nos dá dois caminhos de entrada. Tem pessoas que querem entrar como especulando, eu quero ser consultor, mas não necessariamente está disposto a fazer um trabalho de consultoria como é o que a gente faz. Então, primeira coisa, a gente precisa saber histórico. Como que eu conheci essa pessoa? Da onde ela veio? Qual foi o relacionamento que eu criei com ela para que ela me dissesse esse sim? Ela foi minha cliente? Ela foi uma consultora que já é uma mulher de negócios com visão de negócio, que já veio pelo plano de bonificação, verificando, tem experiência no marketing de relacionamento de outras empresas. Essa pessoa, qual que é o histórico? Porque isso já te adianta algumas respostas. É uma pessoa que realmente nunca ouviu falar de doTERRA e viu uma amiga vendendo, revendendo um anúncio no Instagram. Gente, pesquisem o histórico, porque isso dá mais confiança para vocês direcionarem, né? E ela te dando sim, independente do histórico dela, tente marcar com ela pelo menos, eu gosto de 3 horários para dividir a informação. Por quê? Eu preciso passar. Eu sou uma pessoa analítica, eu sou uma pessoa pragmática, eu tenho até uma certa rigidez cognitiva. Para que eu entenda um processo, eu preciso de informações. Tem gente que é mais efusivo, mais entusiasmado, quer mais ação do que comprometimento, do que receita de bolo. Mas eu acho fundamental que a pessoa saiba uma coisa muito importante: o que é doTERRA? Quem é a doTERRA? Qual é a cultura da doTERRA? Dentro do negócio de doTERRA, eu vou entrar com ela nessa primeira chamada e vou falar para ela tudo isso. Quem é a doTERRA? Quem sou eu dentro da doTERRA? Qual é a cultura que eu sigo, que são dos 3 pilares? E falar para ela didaticamente sobre o negócio, de uma forma simples e clara. Por quê? Gente, ficar explicando todos os pormenores de Unilevel,
A primeiro momento não é tão interessante, porque você está ainda tateando o escuro. Então você precisa ter um vislumbre do que essa pessoa vai te responder também sobre como ela conhece do Terra. Afinal de contas, ela pode ser uma pessoa que já explorou muito esse campo, né? Então já está mais preparada para o segundo passo. Então é isso, o primeiro contato, gente, é você ser didático com o plano de negócios, explicar um pouquinho sobre os pilares, sobre a cultura e um pouco também sobre o que é o marketing multinível, caso essa pessoa nunca tenha trabalhado nesse ramo. Gente, hoje, cada dia mais, eu penso que o marketing multinível é o melhor negócio que existe no mundo, porque é o que te dá, dentro das tuas condições, a oportunidade de você fazer o que você precisa e o que você pode para que você tenha uma remuneração, às vezes, equivalente a horas extensivas de trabalho durante um mês. Então, gente, procurar aprender também vai fazer com que vocês ensinem melhor, tá? E é para isso que a gente está aqui essa noite. Então, o primeiro passo de conexão, clareza e falar sobre Doterra. Abertamente, falar sobre qual é o nosso ramo, nossa indústria, né? Para que a pessoa também não e tire as suas dúvidas com você, né? Tantas objeções aí que às vezes acabam acontecendo, né? Ai, mas marketing multinível é pirâmide? Esteja preparado para as objeções iniciais, seja acolhedor. Escute mais do que você fala para que você possa entender o que essa pessoa busca, né? Mas nós já entramos nessa parte aqui numa coisa muito importante, que é o P dos pipes, que é o preparar. Antes de eu preparar a outra pessoa, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que entender um pouco mais onde eu estou para que eu possa conduzir a pessoa até o lugar aonde eu estou, né? De nada adianta, às vezes, a gente fazer mil propagandas, patrocínios em Instagram e perfis e um monte de coisas se a gente não está preparado para receber uma pessoa que diz sim, né? Então, estudar, né? A nossa empresa é um grande. E tem muitos vídeos bons na internet, tá? Conexão, na primeira semana, essa etapa mais. Conhecer o seu futuro. Opa, aqui repetiu, né? Desculpa. Aqui. Na segunda reunião, ou a segunda parte da reunião, caso a pessoa não tenha 3 horários para você durante a semana, tudo bem, nem todo mundo tem esse tempo todo, mas eu acredito que uma pessoa que quer iniciar um negócio tenha que ter um mínimo de tempo para poder aprender, né, gente? Então eu acho que também é bom vocês comunicarem isso, porque, ai, fulano, vamos sentar para conversar sobre? Ai, mas hoje eu não posso, hoje eu tô muito corrida. Acho que eu não sei o quê. Essa pessoa vai ser prioridade para você? Ah, não, porque hoje eu não posso. Ah, porque desmarcou em cima da hora. Ela não está, talvez, preparada para escutar sobre o novo negócio dela, né? Afinal de contas, é um empreendimento dela e você é que vai conduzir. Então, é sempre bom você também pensar sobre essa situação, tá? Reunião número 2, um plano elevado e o poder de 3, tá? E tantos pormenores. Por que eu coloco o poder de 3 aqui, pessoal? Porque o poder de 3, para quem está entrando no negócio, às vezes uma conduta, um desenho que você faça para ela dessa curva de ganhos iniciais seja mais coerente para ela e seja mais palpável. Porque às vezes a gente pode dar de cara com um construtor veloz, mas muitas vezes a gente está lidando com mulheres que não têm tanto tempo ou que estão ainda aprendendo a ser profissionais, que querem tentar nessa área, e a gente tem que ter um pouco de, assim, cautela e também cuidado, né, para que a gente possa mostrar que é possível, é real, só que ela precisa entender, né? Então, assim, eu desejo que todos nós a gente consiga encontrar um construtor que já sabe tudo o que fazer. Mas muitas vezes a gente está lidando com pessoas reais em tempo real. E o processo de cada pessoa tem que ser respeitado, tá? Então, assim, ó, reunião número 2, como ganhar os seus primeiros 500 a 900 reais com Doterra, sempre perguntando para a pessoa, isso faria diferença para você? Você tem entre 500 e 900 reais hoje dentro da sua família? Essa renda para você
pode te ajudar a alavancar mais horas ou mais tempo para a do Terra? Eu sempre preciso fazer com intencionalidade as coisas, tá? Não com pressa, mas com intenção. Então, como ganhar de 500 a 900 reais? Você vai explicar como funciona isso, que já está no nosso adendo 1, já vou chegar lá, tá? Para que ela possa ver, vislumbrar, possa antecipar isso. Quando as pessoas conseguem fazer uma antecipação da visão junto com você, é como se elas percorressem aquele caminho. Quando elas visualizam, enquanto você fala, de 500 a 900 reais, te ajudaria com a escola do seu filho, ou com uma compra no mercado, ou com pagar um boleto de condomínio seu? Ajudaria? Ela já se vê pagando o boleto de condomínio, ela já se vê dando um upgrade no integral da criança na escola que ela está precisando. Entendeu, gente? Então, o poder da visualização é imenso. E esse poder ele só é alcançado quando você consegue transferir essa crença, essa inspiração para a pessoa, quando você acredita também. Quando você está ganhando também. Quando você já está entendendo o processo de ganhar também. Então, é muito inspirador quando a pessoa consegue com você essa façanha. Aqui, gente, ninguém vai ficar falando de 30, 40, 50 mil reais. Eu não falo sobre isso, todo mundo sabe disso. Eu falo como pessoas reais podem conseguir pequenas conquistas e ir aumentando. Então, a agenda básica de atividades para iniciar a construção da base da rede dela. Gente, nós hoje, pelo menos eu e outras tantos líderes da Doterra, existem espaços na nossa rede que podem ser herdados por outras pessoas. Só que a gente precisa começar na nossa mentalidade a fundar novos loteamentos na nossa rede, novas árvores, plantar novas sementes. Por quê? Porque muitas pessoas acabavam chegando em redes herdadas antigas e achavam que Doterra já era assim. É só entrar e ter um monte de OVs embaixo, que daí não precisa, aí tá ganhando já dinheiro que não fez, não acabou não tendo que fazer o esforço de crescimento para poder adquirir aquela, passar pelas dores do crescimento para ganhar aquela robustez da consultoria. Então, gente, Doterra está nos convidando a fazer isso novamente, a fundar novas bases, para que a gente possa também desempenhar de forma correta a nossa consultoria. E dentro desse adendo, né, gente, a gente já vai falar sobre ele, como que é um passo a passo aí em relação a ganhar entre 500, 900 ou 1.000 reais em Doterra, tá? E a mentalidade de marketing multinível que eu vou falar no final, tá? Para que vocês entendam. A reunião número 3 ou a terceira parte do seu café, da sua reunião com essa pessoa, você vai colocar foco no produto, foco no que nós trabalhamos, que são os 12 óleos essenciais, principalmente. Eu sou uma consultora que foi forjada com 12 óleos. E a doTERRA é absolutamente incrível. 12 óleos essenciais em doTERRA resolvem mais de 80% da demanda de uma família dentro de casa. Mais óleo de coco fracionado, né? Então, 13 produtos no total. Nem difusor naquela época nós tínhamos. Então, assim, gente, o foco da apresentação de um kit de cadastro, e hoje nós temos o kit legado, que é o que nós startamos um novo consultor, ele tem o intuito de promover tanto a coerência na construção da mentalidade de um novo empreendimento desse consultor, que ele vai ser um novo empresário dentro da empresa, como levar para ele o propósito. O produto funciona, mas ele vai funcionar com você primeiro. Então, como que eu faço isso? Como que eu vou lá e vou apresentar os 12 óleos essenciais, dando a ênfase no produto, no resultado que esse produto me trouxe. Então, eu tenho testemunhos junto comigo, eu tenho conexões com outras pessoas, eu tenho estratégia para usar esse kit com ele. Já vou dando as chaves para ele começar a despertar como que nós vamos fazer essas atividades, né? E vou propor para ele já a começar a fazer a preparação das apresentações e das reuniões que ele vai fazer logo em seguida. Então, como que eu faço isso? Através de uma lista, primeira coisa, não dá para fugir da lista. A lista é para tudo.
Até quem às vezes pega mentoria comigo, quem fala comigo, a primeira coisa que eu falo, gente, faz uma lista aí. Faz uma lista dos clientes assim, assado. E a doTERRA nos ensina isso, sempre nos ensinou. Por quê? A pessoa tem que fazer o download. Nesse momento, ela já está pensando em várias pessoas. Ah, é porque meu tio, é porque minha prima, é porque a fulana da farmácia, é porque a fulana da estética, é porque ela já está assim, ó, cheia da nuvem de coisas. A gente precisa fazer um download para que essa lista passe para o papel e aí sim ela consiga pensar em segundos e terceiros passos, segundas e terceiras pessoas. E aí eu gosto do efeito caracol, né? Porque quando a pessoa começa a pensar num monte de gente, vem família, principalmente, amigos, um monte de gente, que ela tem mais intimidade. Só que quando ela coloca no papel essas pessoas, começa a surgir os contatos mais frios, as pessoas que ela vai ter que acessar através de uma outra pessoa, e aí começam as conexões e relacionamentos, em que ela vai perceber que ela vai começar a fazer para poder ter o objetivo dela. E, gente, quem tá aqui sabe, mas quem tá iniciando aqui, escute. Não serão com seus familiares, nem com seus melhores amigos que você vai fazer grandes negócios. São com pessoas que você nunca nem viu na sua vida. Ou pessoas que você nem imaginava que estavam lá na tua terceiro ou quarto contato ou quarta indicação que você vai receber. São pessoas assim que acreditam muito mais na sua história, no seu esforço e no seu profissionalismo do que as pessoas que realmente te viram crescer ou que estiveram contigo por tantos anos em tantos lugares. Então, gente, não fiquem chateados se a primeiro momento a sua família e os seus amigos mais próximos não responderem ao seu chamado de doTERRA, tá? Ou pior, às vezes não responderem nem bem, acharem que você está fazendo uma loucura, tá? Então, claro que hoje os pioneiros já desbravaram muitas coisas, então a gente tem muita validação social. doTERRA é incrível. doTERRA é uma empresa de altíssimo nível e todo mundo nos conhece pela nossa qualidade. Só que isso pode acontecer com você, então não desanime, fale com o seu upline, fale com o seu cadastrador que está te orientando a passar pelas primeiras objeções, tá? Mas isso é só um plazinho, tá, gente? Como lista e agendando naquela mesma semana, no mínimo, 3 apresentações junto com o novo consultor. E você estará sempre junto dele, tá? Por isso, pessoal, uma coisa que o Maurício Patrocínio falou aquele dia da grande líder que da outra empresa que falou para ele e fez um sentido danado, que ele falou assim, ó, pegue um quadrado de terra e garimpe nesse quadrado até você achar um diamante. Dentro da sua região, na sua cidade, no seu território, faça um mapeamento e comece a apresentar, a fazer classes, a fazer eventos e fazer divulgações dentro da sua região. Porque quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, na nossa cidade, para ir com a gente nas atividades, para fazer classes com a gente, tudo fica melhor, mais fácil, mais fluido. Um puxa o outro e a gente consegue fazer juntos. Não que o online não seja maravilhoso, porque eu cresci no online, gente, na época da pandemia. Gil, eu, Dani, um monte de gente não tinha o que fazer, tinha que fazer no online. Só que quando você tem pessoas próximas, a presença é muito importante. Então faça isso por você também. Novas listas com pessoas novas do seu lugar. Gente, dentro do Adendo 1, vamos lá. Para ganhar 500 a R$ 1.000 no primeiro mês, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, não ser compulsivo e não para transferir isso para o seu consultor novo. A palavra é monetizar, é ganhar dinheiro. Não incentivar o novo consultor a ser um comprador compulsivo, tá? Fazer com que você precisa dar no mínimo a força para que esse consultor tenha um ganho. Não precisa ser muito, mas que ele não seja zero, tá? Porque isso é que vai gerar aquela ignição para que ele diga, opa, realmente já ganhei alguma coisa. Então agora qual que é o próximo passo? Ganhar um pouco mais, né? E pessoal, doTERRA é uma empresa como qualquer outra empresa e nós somos empresários dentro do negócio. Não existe um lugar onde a gente investe dinheiro, e tão pouco como é no caso da doTERRA, para abrir nossa empresa, e já logo no primeiro mês pode ter lucro, tá? É muito difícil, gente. Pessoal que tem gente que abre loja
e mesmo que venda muito, às vezes não consegue, acaba ficando no empate ali entre investimento e força de trabalho, mas lucro pode vir só anos depois. Então, gente, fiquem sempre muito aterrados nisso, tá? Nunca prometer ganhos para ninguém. Bom, no plano elevado, os ganhos iniciais são como? A gente pode incentivar o nosso novo consultor a procurar dentro da lista deles, nessa apresentação, nessas novas 3 apresentações, 3 pessoas para cadastrar com o kit legado, que é o kit de 200 PVs, tá, gente? Se você faz uma classe, convida, tem gente na sua classe, depois a gente tem um treinamento só de classes, tá? E você consegue passar os pipes passo a passo de forma correta, gente, é quase impossível não cadastrar uma pessoa numa apresentação. As pessoas querem o produto, porque você vai lá demonstrar o produto. Você vai demonstrar o benefício, os depoimentos, tá? Cada cadastro, né? O cadastro de 200 PVs, que não seja o kit legado, ele gera um valor de R$ 140, tá? Tô colocando a base aqui do kit, o kit Living Brasil, que é o que é a minha história, a minha vida, tá? Totalizando 420. Mas o kit legado, ele te dá um plus a mais, né? E dá para o consultor novo uma forma de iniciar mais rápida, tá? Então, R$ 600 com kit de legado, ou e mais outros bônus que podem ser gerados, né? Mas no primeiro mês, gente, a coisa é mais fria, a coisa é mais da sua força de trabalho. Ela vem do cadastro. Então, uma das coisas mais importantes é a gente tirar desse consultor, talvez, o medo de cadastrar logo de início e ajudá-lo com isso, ajudá-lo a cadastrar, tá? E a meta é alcançar R$ 500 em comissões já no primeiro mês. Então, fizemos todos os alinhamentos. Primeira classe, cadastramos um. Segunda classe, cadastramos o outro. Terceira classe, cadastramos o terceiro. Batemos a nossa meta, né? Que foi difícil? 3 em 4 semanas de trabalho? É pouco tempo. Eu estou falando de um investimento pequeno de tempo em terra ainda, tá? É, a pessoa já ganhou R$ 600 para o primeiro mês. Não vou contar o investimento dela, porque o investimento dela é para o cuidado dela, para que ela use os óleos essenciais nela. E o kit legado, além de permitir que ela use os óleos essenciais nela, ele tem ainda produtos para colocar para frente, gota na mão, feira, rua, entendeu, gente? E nesse caso, eu tenho o primeiro mês. O segundo mês, eu já vou começar a estratégia de, além de cadastros, para construir a minha arvorezinha, né? A minha copaíferazinha bonitinha, eu vou ter também o poder de 3. Então, além disso, eu já vou, como líder, projetar para ele esse desenho. Por isso que os alinhamentos constantes são importantes. Eu preciso só de 3 grupos ou 3 pessoas no primeiro nível para formar os 3 primeiros grupos. Então, eu já vou construir com ele algo que ele pode ter mais palpável. Então, poder de 3 construindo sua rede, é onde o consultor ativa bônus do poder de 3, 500 pontos totais, né, no grupo, mais ativação pessoal, e garante um bônus de 250. Já que essas pessoas são jovens e novas na linha, todo o trabalho e esforço que eu tenho de educação continuada, reativação, pedidos, eu posso colocar nessas pessoas, com autorização delas, né? Caso elas não façam um pedido de ativação, para que eu gere bonificação. Então, gente, é muito importante que, além da comunicação ser de confiança com meus consultores, seja de comunicação de confiança com os meus clientes. Afinal de contas, eles confiaram em mim no primeiro momento e eu vou sempre me comunicar com eles e sobre a forma com que eles têm que se ativar. Do Terra tem um monte de programas, entre eles o programa que nos 3 primeiros meses eles ganham produtos de presente para poderem experimentar outras formas de uso, né? Usos mais rápidos, como Beauty Power, Life Shot, e como usos mais extensivos, né? Então, assim, pessoal,
A doTERRA, no fim das contas, tá nos falando o seguinte: vamos voltar à cultura de cuidar dos nossos clientes, tá? Além de cadastros, o novo consultor incentivado pode fazer vendas diretas ou atividades geradoras fora dos pipes, né? Que são coisas mais rápidas de produto. Uma venda de varejo, uma venda numa feira, para poder incentivar a prospecção. Às vezes eu vou dar um presente para a pessoa. Então, assim, eu preciso sempre trabalhar com essa perspectiva tanto dos pipes quanto fora dos pipes, né, gente? Porque se dependesse também só de pipes, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Afinal de contas, a duplicação em marketing multinível dentro do Brasil, ela ainda está acontecendo. Nós ainda estamos nos formando como líderes, ainda estamos aprendendo. Então, muito também na doTERRA é desse esforço em levar para a praça pública, para tudo o nosso produto. E às vezes a gente tem essa coisa do varejo ainda. E a coisa mais interessante, pessoal, é que a doTERRA, este ano de 2026, está estudando os meios da venda direta para consultores que querem apenas o varejo. Então, nós somos o grande legado de testes também. Nós somos os pioneiros de doTERRA. Então, a gente fez muitas coisas nesse passado que está projetando também o futuro da doTERRA, porque a gente foi mostrando aos poucos que precisamos de muitas atividades relacionadas ao produto para que a gente possa fazer uma duplicação também. Então, é um campo vasto e as pessoas querem várias coisas. Por isso que a doTERRA está flexibilizando tantas atividades, tá? Então, assim, o consultor pode ativar o poder de 3, 500 PVs totais, ele ganha 250, mais 250 na linha do tempo, que são cadastros jovens dentro do novo plano de bonificação. Eu ganho R$ 250 a mais se eu fizer essa pontuação ali dentro. E aí, com o meu Unilevel, mais 20% de bônus de início rápido, eu já chego a um total de R$ 850 no segundo mês. Tá? E se eu ainda cadastrar pessoas no kit legado, isso para consultores, tá? Clientes, não é para kit legado, não é para cliente, para consultores, eu ainda posso ampliar os meus ganhos no primeiro mês, chegando a R$ 1.000, mais de R$ 1.000. Então, pessoal, olho na estratégia é desenhar quantos cadastros eu vou fazer, onde eu vou posicionar, onde eu vou desenhar para o meu consultor, o que ele precisa fazer de atividade logo depois que ele cadastrar uma pessoa. Existe uma folhinha que é um direcional da doTERRA que se chama Início Forte doTERRA. E ali você pode ir escrevendo tudo o que você vai fazer nas próximas semanas com o seu cliente ou com o seu consultor. Também é super bacana, tá? Segunda semana, ajudar o novo consultor doTERRA a galgar os patamares, entendendo os processos de chegar ao elite. Não se chega em elite rápido, gente, a menos que a pessoa já tenha experiência no marketing multinível. Ou seja, aquele puro sangue, que dispara na frente e é muito difícil de encontrar. Pode acontecer, tomara que aconteça na vida de todo mundo. Mas 3.000 OVs em volume organizacional precisa de organização, precisa de pessoas, precisa de plantio, de trabalho, de semeadura. Então, isso exige um plano entre você e seu cadastrador, tá? E um acompanhamento para que isso aconteça. Então, não acontece do dia para a noite. E muitas pessoas, equivocadamente, às vezes ocuparam espaços onde este volume organizacional já estava acontecendo e não se moveram, porque achou que ia acontecer com mágica, e não acontece, tá, gente? Então, definir um plano de ação inicial é explicar para o consultor o que significa ser um elite, o que significa cada patamar, qual é o esforço pessoal que precisa ser feito, mas principalmente qual é o esforço da mentalidade a ser feito. Fazer de forma correta, né? Então, como é que eu vou alcançar um elite? Aí nós entramos forte com os pipes. Um elite já digamos, o elite ele é uma pessoa que confia no produto, que consegue vazar a ideia da saúde natural com os produtos, o cuidado, e ele é a nossa pedra fundamental justamente por conta dessa energia do propósito.
Um elite confia no produto, ele fala para todo mundo do produto. Então, ele começa a entender o processo de ser consultor de elite, que é se preparar, estudar tanto o produto quanto o negócio, convidar as pessoas para as classes, para os eventos, ou então, durante os seus pitches, falando com as pessoas sobre o produto, conseguir apresentar tanto o produto quanto a empresa de forma honrada, de forma real e verdadeira, e aí cadastrar. Gente, geralmente, se você tem um tempinho para falar sobre o kit, você cadastra com o kit, não com um óleo essencial. Aqui eu acho que a gente ficou muito imediatista, sem fazer a consultoria completa. Quem faz a consultoria escuta mais do que fala, começa a pegar a percepção do cliente e oferece para ele algo de melhor custo-benefício, hoje a pessoa está fazendo, ela prefere o kit. Então, quem faz preparar, convidar, apresentar, cadastrar e acompanha esse cliente, vai em algum momento gerar uma duplicação. Seja do próprio cliente, te dando indicações de outros, seja despertando o interesse do novo consultor. E se o novo consultor viu você fazendo tudo isso, a chance máxima é de ele fazer também. Tem gente aqui nessa sala que é assim, ó, Suelen, eu só cadastro com essencial para o lar, porque foi assim que eu entrei aqui. A Nicara tá na minha frente aqui, ó. Tá vendo ela, Nicara? Tô falando bem dessa maravilhosa. Eu cadastro com essencial para o lar, assim, ó, bem debochada. 200 PV. Acho maravilhoso. Gente, eu não, eu cadastro com Kits Brasil. Isso é crença limitante minha. Tem que começar a apresentar mais o essencial para o lar, né? Então, assim, vendas pessoais para família, amigos, clientes de varejo, vai rolar? Vai rolar, mas isso vai rolar 500 PVs, 1000 PVs num, estourando o máximo. Que é quando eu vou para uma feira, quando eu vou para uma academia, quando eu vou para uma estética, para cabeleireiro. E você viu que doTERRA tá girando nisso, né, galera? Vocês escutaram? Vai para cabeleireira, vai para estética. Por quê? Porque nós fizemos isso. doTERRA percebeu que esse caminho é um caminho de ir para as pessoas e são feitos de pessoas o nosso legado, né? De produto, pessoas e de propósito, de depoimentos. Então, assim, isso vai gerar, o varejo gera, mas quando você faz a consultoria completa, você galga mais, tá? Foco nos novos cadastros com kits completos ou específicos para tratamento. Ai, gente, tem até medo de falar tratamento. Mas o que eu digo do tratamento é cultura. Eu vou pegar esse meu cliente, vou ver as demandas que ele me trouxe e vou apresentar para ele as soluções. Para dormir melhor, para diminuir a ansiedade, para gerenciar o estresse. E ele vai amar, porque dá resultado, gente. A gente tem as costas quentes, o nosso produto resolve o problema. Na maior parte do tempo. Classes, listas, eventos, promoções e indicações. Isso aumenta em 87% a chance de fechamento. Com indicações, gota na mão nas classes, fazendo a minha lista, direcionando o que eu quero fazer com o doTERRA, criando eventos e oportunidades, promoções e divulgações, eu aumento, eu converto demais, muito mais, né? Foco total no produto e seu resultado faz com que você crie crença em você. E aí a gente começa a sair do elite para ir para um outro patamar de liderança. Então, gente, assim, ó, só quem já fez tudo isso que eu falei sabe que é difícil você ficar abalado com qualquer coisa que aconteça com o doTERRA. Se você já experimentou fazer lista, eventos, apresentação e se duplicou, as pessoas podem falar o que quiserem. Você tem depoimentos reais. Você usa em você. Você é produto do seu produto. É difícil alguém te derrubar sua crença no negócio, porque você experimentou também ganhar, entendeu? Você serviu e ganhou. E isso gera crença em você mesmo. Planejamento de tarefas, ensinar as prioritárias, tá, pessoal? Nem vou me estender muito aqui, porque isso aqui é escritório virtual, tá?
Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem consultores que não entram no sistema, que não passam um cursorzinho nas bolinhas das pessoas, que não sabem onde está o volume organizacional, não sabe a porcentagem de Unilevel aplicada à sua organização. Gente, isso são detalhes técnicos, só que é isso que a gente ganha. A bonificação está na nossa rede. Não sabe cadastrar com link, não sabe onde estão as promoções. Gente, é nossa obrigação ter detalhes técnicos, entrar no sistema, saber onde estão os relatórios de volume de crescimento pessoal e de equipe, de organização, saber onde está o meu volume, onde que eu posso fazer uma exceção de posicionamento para puxar o volume para me ajudar nas minhas metas junto com a minha equipe, ou eu vou ficar aqui, ó, ninguém resolve nada. Gente, tem que pegar firme, ajudar a levantar. E isso é coisa técnica, não é só motivacional, tá, gente? Não é só conversa de motivação. Isso é sentar a bunda na cadeira e fazer os detalhes técnicos, tá? Então, gente, relatório, ensinar o que é PV, OV, CV, poder de três, árvore. Tem gente que não sabe. Ah, você vai ganhar 20% inicialmente nos 60 primeiros dias. A pessoa acha que vai ganhar 20% sobre o valor do pedido do cliente. Não. Vai ganhar 20% sobre os PVs. E quanto vale cada IPV? A pessoa não sabe. Então, gente, é nosso dever ser professor técnico também. Aprender e ensinar. Porque isso gera clareza e confiança. Ai, nossa, mas eu achei que eu ia ganhar tanto, eu não ganhei, ganhei só isso daqui. Quantas, gente, na nossa história? Põe a história aí de complicação que você teve por causa disso. Ensinem, sirvam, porque isso vai gerar muita confiança. E outra, isso faz ganhar viagem, isso faz ganhar bonificação, isso faz limpar, abrir espaço, oxigenar, melhorar os ganhos, tá? Então, na parte de escritório virtual, melhor coisa, gráfico em árvore e genealogia detalhada. Trabalhem muito sobre isso, tá? Acompanhar o novo consultor semanalmente é fazer os check-ins com ele, tá? Eu gosto de diário também, se eu tenho uma meta alta com os agrupamentos. A pessoa vai me ver todo dia mandando áudio, a pessoa vai me ver todo dia falando com ela. Sabe? É ir organizando, é ir pastoreando também, tá? Faça check-in. Tem uma frase maravilhosa que eu adoro que fala assim, que trabalhar no marketing multinível é que nem pastorear gatos. Fácil é pastorear a ovelha, né? Só que gato não. Por quê? Porque é igual gente. Enquanto você está organizando as suas atividades, traçando metas, um tá para cá, outro tá para lá. Então, assim, ó, liderança também é entender que a gente está pastoreando gato. Não é tão fácil assim, mas quanto mais você fizer e for exemplo na sua equipe, mais autoridade você ganha nesse sentido. Então, continuar nas atividades de treinamento é muito bom. E conectar o seu consultor com o treinamento. Disponibilidade de tempo que ele vai dedicar às tarefas e enfatize como a comunicação é algo importante, né? Principalmente no final do mês, principalmente no fechamento. Gente, não é porque vocês estão calados e sumidos e mudos, assim, ó, se fingindo de atrás da árvore da moita que eu não tô vendo vocês, que eu não tô vendo o resultado, que eu não tô vendo, entendeu? É ruim o líder ter que ficar, oi, fulano, tudo bem? E a pessoa não responde. Gente, sinceridade, verdade é aqui. Isso é liderança, é autorresponsabilidade. Apareçam no fechamento, se comuniquem com o líder que o líder conduz o fechamento. Confiem, confiem na equipe, confiem na comunicação, ela é importantíssima, tá? E isso é desde a primeira semana. Perguntar, perguntar abertamente. Você está desempenhando as atividades que a gente conversou? Você precisa de ajuda? Que eu te ajude, que eu vá com você? Sabe? Não adianta. A ignição é a gente que dá. Botar fogo é a gente que bota no início. A pessoa ela ainda não sabe sozinha.
Boa parte das atividades a gente vai ter que fazer com ela e desempenhar com ela. Mas manter o compromisso aceso de uma forma não a mandar, tá? A gente nem é que é chefe de ninguém, mas a motivar, saber a diferença, né? E ajustar a rota. Às vezes, as atividades que você gerenciou com ele, gerenciou não, que você organizou com ele não deram muito certo. Ter você o discernimento de ajustar as rotas, de trabalhar a mentalidade, baixar a raquete e acolher melhor, redefinir, sabe, gente? Aqui é um plantio mesmo. Então, é mais nesse sentido, né? E aqui tem a consistência dos acompanhamentos. Um roteiro, basicamente, que inicia ali no domingo ou no início da semana, segunda-feira, né? Para tratar metas claras. Oi, pessoal, olha só. Hoje nós estamos com tantos OVs e volume aqui, tanto OV e volume aqui. Pessoal, estamos com essa distância da meta que você me falou no alinhamento que gostaria. Vamos ver. Nunca é você que fala o que você quer para a pessoa, é a pessoa que fala para você o que ela quer para ela, tá? E aí você, a partir desse apoderamento, consegue definir para ela. Gente, olha, se cada um trabalhar no seu quadrante, nesses eventos, a gente vai conseguir galgar aí tantos OVs por semana para ter um fechamento determinado assim. Falta tanto nesse grupamento aqui. Olha, essa exceção foi aceita. Então, eu faço o estabelecimento das metas porque a pessoa não sabe ainda. Mas eu preciso comunicar. E aí, agendou aquela que a gente ia juntas, aquela classe? Qual o PV? Não vamos zerar de PV. Até o final da semana, quantos PVs a gente quer que entre? Tá? Então, assim, são alinhamentos mais rápidos, que podem ser feitos no grupo ou online ou presencialmente, né? E colocar as coisas em ação. Puxar para ação, tá? Ações concretas. Diárias. Pequenas metas diárias se transformam em resultados deslumbrantes no final do mês, tá? Capacitação pessoal, estudar sobre os olhos, também participar dos treinamentos da equipe da empresa, além de ler livros e áudios sobre a mentalidade do nosso negócio. Coisa que eu já falo há 1000 anos. Quando eu me formei em História, eu sou historiadora, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Adivinha o que eu lia para me formar em História? Livros de história, pasmem. O que você vai ler no marketing multinível nessa indústria? Sobre o quê? Sobre marketing multinível. Já existem ícones. Assim como tem Hobsbawm na história, existe. Quem que existe aí, gente? Quem que escreveu o GoPro? O básico. Então, assim, existem livros, pessoal, Eric Worre, vários outros que escreveram sobre o nosso negócio. Então, eu preciso estudar, né, gente? Para eu me fortalecer. Meio da semana, checar o andamento, ajustes necessários, o que entrou, o que não entrou, resolver obstáculos. Isso para o iniciante é muito importante que você faça, tá? Objeções difíceis, que para ele é difícil e que você já superou. Emocionais, para ele e para você. Guiar, poder ajudar com positividade, né? É, acolhendo, dizendo, olha, eu também já passei por isso, então a gente pode conduzir dessa ou dessa maneira, como que você se sente mais à vontade de fazer, né? Dar apoio estratégico também, sugerir materiais, vídeos, sugerir atividades geradoras de renda fora dos pipes, que tem que ser toda semana, né? Comemorar os avanços, um pedido. Ai, consegui fechar com o pedido. Aquela cliente queria aquele produto que era mais caro, eu consegui fechar. Coisa boa, participar, né? Dessa forma. E final de semana fechar a semana com motivação, passar o parâmetro da rede, né? Dos números. Números são importantes nessa empresa. E também números são importantes para que a gente fique claro nossos objetivos, né? Para que você possa fazer uma análise rápida. O que funcionou bem, o que não funcionou, quais foram os imprevistos, como a gente corrigiu, como será a próxima semana e como está o ritmo para chegar no Elite.
E eu tô falando de elite, pessoal, porque é a pedra fundamental. Mas uma pessoa nova começa como manager, ela passa para director, ela passa para executive. E às vezes ela tem uma linha ascendente maravilhosa que vai ajudar ela a entender o que que é uma equipe. E às vezes ela tá mais solitária, você é mais solitário e vai ter que fazer um trabalho mais contundente. Então tudo depende de onde você está e como você quer se projetar, tá? E feedbacks, geralmente muito positivos e sinceros e que possam apoiar a pessoa a resolver problemas, tá, gente? Dicas extras é incluir as pessoas no grupo de suporte, tá? Clientes e consultores em lugares diferentes, tá? De cliente, o consultor pode estar nos dois, tá? Conectar essa pessoa com os treinamentos construtivos sobre o negócio. Aqui do Tributerra, de outros líderes, da Doterra, do Liderança em Foco, de produto, de negócio. Isso amplia a visão deles e faz com que tenham uma sensação de pertencimento maior. Criar um grupo só com materiais sobre os óleos essenciais, um só sobre protocolos, um só sobre os kits. Para quê? Eu tenho tudo na minha mão. Ajudar com que ele tenha o grupo de suporte dos clientes dele. Porque senão, se for tudo para o teu grupo, ele nunca vai se deslocar do teu grupo e criar um dele mesmo. Faça um seu e estimule a fazer o do próximo, tá? Incentivos e premiações extras, principalmente para quem entra no negócio, é tão legal que a pessoa às vezes se incentiva. Poxa, eu vou ganhar esse produto se eu bater essa meta? Vai, eu vou te ajudar. E a pessoa se empolga e acaba, às vezes, indo muito pelo incentivo também. Então, não só monetários, a gente já fez isso, tá, gente? A gente deu incentivo monetário uma época e dava muito resultado, e depois incentivos de produtos, enfim, super bacana. Mas o mais importante, pessoal, essa é uma empresa de relacionamento e a comunicação transparente é irregular, pode prever erros e obstáculos que são irreparáveis. Então, nunca esqueça da comunicação em si, tá? E pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre um pouco da mentalidade. Lembra que lá na segunda encontro a gente vai falar um pouco sobre a mentalidade de marketing multinível. Em 5 minutos eu quero ver se eu consigo passar isso para vocês, porque praticamente é algo que a gente vê quando estuda os livros, quando faz mentorias, quando participa dos treinamentos, a gente tem isso como pauta, tá? Então eu quero refrescar, mas principalmente nós estamos no marketing multinível, certo? Do marketing de relacionamento. Só que nós estamos na doTERRA. E doTERRA não é igual, e nem parecida com nenhuma outra empresa desse mesmo ramo, tá? Estar na doTERRA não é só diferente por produto, que nós somos o melhor do mundo, mas nós estamos de essência, de propósito. Então, eu sempre gosto de falar o seguinte: a doTERRA não é uma empresa de marketing multinível que escolheu o óleo essencial para monetizar, para virar, para ser um produto carta na manga. A doTERRA é uma empresa de óleos essenciais e usa o marketing multinível como um caminho inteligente para alcançar o máximo de pessoas de forma organizada e de forma educativa, para que a cadeia não perca o sentido de propósito. Porque doTERRA nasce com propósito. Então ela precisa de uma vazão e ela usa o marketing de relacionamento para isso. E isso muda tudo, porque lá no tradicional nós conhecemos muitas empresas e tenho certeza que às vezes você até tem uma pessoa na tua equipe com essa mentalidade. O marketing multinível ele precisa de uma velocidade extrema no início, quando ele é lançado. A gente já viu isso em doTERRA, não foi? Em que tempo a gente viu isso? Recrutamento acelerado, promessa de ganhos rápidos, promessa de que topo de carreira, pessoas batendo títulos absurdos em 3 meses, estruturas frágeis, dependentes de volume, de produto, assim, ó, excessivamente midiático demais, influencer demais e produtos vazando no Mercado Livre e outros mercados livres por aí. O marketing tradicional precisa disso, que você tenha estoque, que você tenha 90 pessoas na tua manga em menos de 3 meses. Aqui não. A logística é inversa. Mentalidade é correta,
o produto no centro, o uso tem que ser real. Porque se você, mocinha e mocinho, não usar o óleo essencial, a pessoa que está na tua frente vai saber que tu não usa. Porque você tem resultado quando usa o óleo. E se você não está tendo resultado, você não usa. Educação tá antes de expansão, relacionamento antes do cadastro, tá? Porque cadastrar fake, todo mundo já cadastrou, mas não deu em nada, não é mesmo? Então não faz sentido aqui. E longo prazo antes de imediatismo. Nós somos agricultores, não caçadores. A gente precisa do tempo de semeadura e do tempo de brotação e de colheita. Então, o marketing multinível aqui, ele não é o fim das coisas, ele é o meio que a gente distribui. Então, doTERRA usa um meio para isso, mas a doTERRA pode ser, sim, doTERRA sem o marketing multinível. doTERRA persiste sem o marketing multinível, se quiser. Só que daí, né, é uma empresa bilionária, gente, uma empresa que pode botar propaganda em tudo quanto é novela do planeta, em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é esquina para a pessoa usar. Por que não faz isso? Porque é melhor que seja de pessoa para pessoa, propósito para propósito. Então, aqui, gente, existem algumas leis no marketing multinível que eu gosto de citar que está dentro da doTERRA, né? E essa mentalidade precisa de uma maturidade empresarial. Então, hoje a gente se fala como empresa, a gente fala como empresários aqui. Como que eu vou conduzir o meu negócio? Então, ele exige entender que liderança é uma forma de formação, é uma situação em formação. E não se compra liderança. Você não pode comprar um título. Você pode comprar um título, mas você não pode comprar liderança. Você pode pegar dinheiro com a agiota, querida, e bater Presidential Diamond, mas você não vai ser líder. Aqui não, sabe? E a renda daqui é um reflexo do valor que a gente entrega. E não tem atalho. Não é estrelismo. É formiguinha, dia a dia, dia a dia. E a gente só tá aqui hoje porque nós temos propósito. Porque temos muita, muita história em doTERRA de grandes, grandes coisas que foram desfeitas como um vento. Então, gente, melhores práticas que seriam formar mentalidade de liderança, tá? Através de algumas leis. E na doTERRA existe a lei do produto, que é a credibilidade que vem antes do plano. Ninguém lidera ou vende o que não usa, como eu já falei. O produto é uma base de autoridade e doTERRA é uma autoridade no mercado, tá? Todo mundo que fala em óleo essencial, pô, doTERRA é o melhor. É que nem Ferrari, gente, amo. Você pode até ter um. Que eu digo? Você tem óleo essencial em casa? Ok. Mas o teu óleo essencial, ele é o quê? Ele é uma Ferrari, que nem a do Terra? Tem diferença, não adianta. Usar de verdade, conhecer benefícios, limites e aplicações. Consultor não é milagreiro, tá? A gente não faz milagre aqui. A gente faz boas condutas com óleo essencial. Falar com experiência e não com promessa. Olha, nós temos depoimentos sobre os óleos, estudos científicos, nós temos muita coisa, mas a gente não fala e promete coisas para as pessoas que a gente não pode cumprir. Então, o produto vira um centro especial e quem não usa o produto vira só um especulador do negócio. Depois vai jogar esse produto para qualquer vazão para se livrar do produto. Mas isso não se sustenta, tá, gente? Lei do exemplo, o time replica comportamento e não discurso. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu já fiz e faço. E é por isso que eu tô aqui hoje. Mesmo ficando um ano afastada da liderança, o meu negócio persistiu. Ele sentiu minha falta e eu senti a falta dele, mas ele persistiu. Porque algo foi plantado nas pessoas. Então, as equipes não fazem o que você manda, eles fazem o que você faz. Então, seja exemplo. Estuda, se você estuda, o time estuda, se você tem rotina, o time cria rotina. E respeitar os processos, o time te respeita. Senão, eles também não vão fazer, né? Liderança em marketing multinível conhecimento constante, aprendizado constante e reconstrução constante. E é difícil, tá, gente? Não é fácil. Lei da duplicação tem que ser simples, ensinável e replicável. Por isso os pipes, tá, gente? Funciona quando você faz,
onde você constrói, onde você reconstrói, onde você lidera, e pensa, isso pode ser feito por alguém comum, como eu faço? Se sim, funciona. Se não, não funciona. E a gente já viu muito assim, nossa, coisas em hotéis com 1.000 pessoas. Meu Deus, era cabelo branco para nós, gente. Que a gente, pequenininhos. Não, nós não somos tão pequenininhos, não. Ninguém é pequenininho no propósito. Lei da educação continuada, para aprender, né? Eu preciso de desenvolvimento humano e pessoal. Então é indispensável a gente aprender a se comunicar, ter inteligência emocional, entender as vendas consultivas, que é isso que o meu cliente vai comunicar o que ele quer e eu vou encontrar uma solução para esse. Liderança de adultos, que é o pastorear os gatos, né? Eu não estou aqui em pré-escola, e não estou aqui como chefe. Eu tenho que liderar pessoas que têm uma vida própria e uma história própria. Então, isso é uma roda de polimento, gente. E só o marketing de relacionamento te traz isso. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas é aqui que você vai ser melhor, vai sair melhor, mais polido. Quem não consegue gerenciar isso geralmente não fica aqui, tá? Lei do longo prazo. Não existem resultados tão imediatos. Ai, nossa, mas eu achei que ia ganhar 20 mil reais esse mês. Não, gente. Marketing é sério. É maratona, é construção. É uma casa. Quem aqui entrou assim, ah, eu vou construir minha casa. Semana que vem tô morando nela? Não, não funciona. Aqui também. Os primeiros meses são de plantio. E outra, deixem isso claro para o novo consultor para vocês. Nós não vamos ganhar nada se nós não plantarmos, né? Renda cresce com consistência, efeito oposto é real, exige paciência. Quem quer dinheiro rápido, sai rápido. Lei do relacionamento, né? Que é uma coisa muito importante, é respeitar o relacionamento das pessoas. Pessoas não são só números, né? Elas entram e ficam por pertencer àquele espaço, àquele propósito ou àquele produto, mas não por pressão. Geralmente, quem fica muito pressionado não fica também, né? E o líder geralmente aprende a ouvir mais do que falar, respeitar o tempo dos outros e também o processo, né? Desenvolver pessoas e não usá-las, não usá-las para ser apenas para o seu benefício próprio, né? E essa que eu adoro. Equipe não é ativo financeiro. Você não vai trabalhar para ter uma equipe para ela trabalhar para você. É capital humano. Você tem que ser melhor do que sua equipe para elas poderem responder à sua benesse, né? E quem sobe de nível carrega a gente, sim. Carrega o peso das dores também do crescimento, carrega o cansaço de ver as coisas iniciando e reiniciando. Isso é líder, é passar pelo fogo. Não tem nada a ver com um lugar comum, um lugar confortável. Ser diamante da Doterra é desconfortável. Ser Platinum é desconfortável. Ser Gold é desconfortável. Mas eu me dou para o meu propósito. Eu quero passar por isso. Até eu falei para uma líder, para Dani, esses dias, peguei e falei para ela assim: eu não sei se eu quero ser uma triple diamond. Imagina as dores, as cicatrizes. Eu não sei, porque eu estou num momento familiar. Então, saibam perguntar até onde a pessoa quer ir. Às vezes, gente, a pessoa com elite é super feliz. Conduzam ela para a felicidade dentro do propósito com trabalho, com verdade, né? Sua postura impacta muitas pessoas, suas decisões influenciam ganhos de terceiros. Aqui, no marketing de relacionamento, você não está numa posição isolada. Você influencia os outros. Seja responsável. A sua ausência de resposta no final do mês, de sumir do nada, influencia e desorganiza toda uma base de pessoas e de processos e de conduta. E a maior parte das pessoas é muito ética. Tão ética que às vezes nem vai lá reclamar com o fulano, que é o que desorganiza a base. Então, olha para dentro, olha para si. Eu estou desorganizando a minha base, pelo amor de Deus, eu tenho que ter uma nova conduta, porque eu sou adulta, né? A priori, e eu preciso responder à minha equipe, a meu líder. Ser ensinável, ser dirigível é uma honra, é nobreza, gente. Né? Não é bater na mesa e exigir as coisas. Aqui todo mundo se ajuda.
mas eu melhoro o ambiente onde eu estou ou não. Então, liderar, assumir responsabilidade emocional, ética e estrutural dentro da nossa equipe, tá? Lei do foco, e isso é muito importante, pessoal. Não há como duplicar um processo, um caminho, uma atividade se você não prioriza de forma clara. Se você atira pam, pam, pam para todos os lados, uma semana eu estou numa atividade, na outra eu desisti daquela ali, já estou fazendo outra. Aí eu desisti, eu comecei um grupo e não terminei. Então, assim, tem que ter uma certa baliza, né? Indispensável também para maiores líderes que estão aqui na sala é dizer não para certas atitudes de pessoas que entram, e você também dizer não para práticas que não são do nosso negócio, tá? Gente, eu nunca na minha vida nem cogitei a hipótese de botar um produto num Mercado Livre, numa vitrine de uma loja. Eu já fui para feira para milhares de lugares, mas eu nunca cogitei assim, ó, vou comprar meu título de Blue Diamond porque tá muito difícil, eu não tenho uma quinta perna, pelo amor de Deus. Então, assim, é proteger a sua reputação também, né? E a última lei da liderança servidora. Quanto mais eu subo, mais eu sirvo. Eu preciso servir a minha equipe. Eu agora estou ganhando financeiramente mais do que do terra. Então, o que eu posso fazer para a minha equipe? É organizar a minha estrutura, dar pautas competentes e também dar espaço que ela precisa, né? Criar um ambiente, novos líderes, celebrar e entender que o sucesso é coletivo e não meu, né? Então, pessoal, essas são práticas que a gente pode começar a pensar sobre. Eu não estou falando que todo mundo aqui é ou não é isso, mas a gente precisa começar a pensar sobre quais são as atitudes que eu quero para o meu 2026 em comunhão com a minha empresa. A minha empresa está me falando isso através de uma mudança de plano, através de novas atividades do foco da Doterra em liderança, né? Então, gente, nós somos um reflexo da nossa empresa e tantas coisas equivocadas aconteceram e deixaram de acontecer. E isso que me deixa muito feliz em Doterra. Nunca saíram do propósito. Os fundadores rapidamente consertam as coisas. E a gente viu isso no Brasil acontecendo no último ano e meio, e também mundialmente, né, com o novo plano, eles nos escutam e eles também nos veem. Então, pessoal, queria agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Se alguém tiver alguma proposição agora que queira falar, vou abrir aí um minutinho se alguém quiser falar alguma coisa. Se não, depois eu mando esse material lá no grupo para que vocês possam ver melhor ali as atividades semanais e tal, né, gente? E é isso, recomeçamos, é retomada e reconstrução, tá, gente? Tudo certo aí? Fechou então, pessoal. Vamos indo então para a nossa noite, usando um adaptivezinho, que agora eu tenho meu terceiro turno. Tá, pessoal? Um grande beijo para vocês. Deixarei o treinamento gravado lá. Foto, Su! A foto, claro, pelo amor de Deus. Ah, tem que abrir a câmera, senão não dá. Vamos lá, gente. Um, dois, três e. Todo mundo abrindo? Todo mundo abrindo? Quem puder, né? Claro. Óleo essencial, como sempre. Um, dois, três e. Já! Deu certinho, meninas. Muito obrigada. Grande beijo para vocês. Se dupliquem. Boa atividade aí. E precisando de alguma coisa, me chamem, viu? Segunda-feira é com o FAD, pessoal. Vai ser muito legal. Por favor. Já vamos divulgando, tá? Beijo, beijo. Até mais.